Olá pessoal, quero pedir desculpas pelos meus recorrentes problemas de áudio e toda a paciência de vocês de ir lá e comentar no vídeo e tal, até que eu voltasse a acessar a internet e tudo, deixei aquele vídeo programado e aconteceu o que aconteceu. Vou explicar o que que é. Agora eu tenho certeza. Pessoal, assim, ó, toda vez que eu baixo alguma atualização do Windows, que ele faz isso aí, ele desconfigura a minha placa de som e eu tenho que ir lá e mudar um requisito. É bizarro, mas tem acontecido. Tem acontecido e eu não sei explicar, eu sei que eu vou lá, mudo lá, ligo de novo, ele desliga os microfones. Eu não sei, é uma bizarrice. Eu vou lá, ligo de volta e tudo volta a funcionar. É isso que está acontecendo. Então eu pensei que a melhor forma de resolver isso era gravar um outro conteúdo mais interessante que eu estava pensando em divulgar na segunda-feira. Eu pensei assim, não, vou divulgar hoje, que aí o pessoal já fica sabendo e é um conteúdo mais interessante que aquele que eu tinha gravado. Que é isso aqui, pessoal? O que é isso aqui? Isso aqui é uma carteira de tesouro direto, como vocês estão vendo muito bem, com alguns pesos, e já temos até aqui o gráfico, como eu faço para os investimentos dos tubarões. Vamos lá. Isso aqui é a carteira sugerida do Itaú, tá? Do Itaú, que eu encontrei na internet, e eles fizeram uma modificação tirando, estava 20% no pré-25 e zero no IPCA 35. E aí eles tiraram 10% daqui, era 20, ficou 10, colocaram 10 aqui. Bom, vamos então começar do começo. Então uma carteira aí que tem sólidos 60% em Tesouro Selic, com 15% em pré-fixados e 25% em Tesouro IPCA, que é relativamente pouco. 25% em Tesouro IPCA eu acho pouco. Mas tem bastante Tesouro Selic, então vai ser uma carteira muito estável, muito tranquila, muito estável, com rentabilidade praticamente linear. Tipo, o Tesouro IPCA 35, o Pré-29, eles podem enlouquecer na marcação a mercado, que essa carteira vai ficar serena e tranquila. Por quê? Porque tem bastante Tesouro Selic. Mas ela tem também o Tesouro Prefixado, o Tesouro IPCA, perdão, 26, que é, como vocês sabem, um reloginho, que não está dando problema. Quando ele subiu para mais de 6%, ele ficou ali em torno de R$ 3.100 e agora já está em mais de 3.200, baixou rápido para menos de 5,5 e enfim, estamos acompanhando. Mas é um título que está rendendo muito, está rendendo pelo tempo e temos que ficar muito tranquilos com ele, não tem a menor preocupação. Eu faria ao contrário, eu faria 60% em IPCA 26 e 15% em Tesouro Selic. Mas isso aí sou eu. E, bom, tem uma pitada de risco aqui no pré-29. Poderia ser IPCA 45? Poderia. Então, pessoal, o que eu fiz aqui? Então, essa carteira, eu coloquei a duration em dias úteis, DU sobre DU, Dudu, tá? Fiz o Dudu aqui, a duration em dias úteis, ficou legal, né? Duration em dias úteis. E depois transformei isso aqui em ano e ponderei pela quantidade de peso do título na carteira, pelo percentual de títulos na carteira, e aí cheguei na duration total da carteira. Vejam só, pessoal, que coisa interessante. Se você queria uma forma de ter tesouros IPCAs longos e não esticar demais a duration da sua carteira, esse é o jeito. Coloque um percentual pequeno dentro da carteira e tenha muito Tesouro Selic, ou muito do Tesouro IPCA mais curto. Tenha uma base grande desses títulos. Olha aqui, ó, apesar de ter pré-29 e IPCA 35, a duration dessa carteira é inferior a 2 anos e meio.
é muito pouco risco. Sendo que essa duration, o que ela significa? Ela significa a oscilação da carteira conforme as taxas oscilarem. Quanto maior a duration, mais a carteira oscila na marcação a mercado, com a oscilação da taxa. Então é uma carteira muito, muito segura, muito, muito tranquila. Trazendo aqui o desenho, então, muito bem apoiada em Tesouro Selic, depois a segunda maior fatia no IPCA 26 e o restante ali bastante semelhante no outro IPCA e mais 2 prefixados. Então essa é a lógica. Então, assim, tem um pouquinho de inflação e um pouquinho de risco em prefixado, com muita segurança em Tesouro Selic. Típica sugestão de bancão, porque é o Itaú, mas o Itaú, eles têm projeções boas, pessoal. Eu gosto das análises deles e eu me lembro uma vez que eles acertaram muito bem na previsão da Selic a 5% lá em 2018 e 2019, quando ninguém falava disso. Eles foram os primeiros a terem a coragem de falar, olha, não, a Selic vai para 5 e foi para muito menos. Então eu gosto da equipe lá, eles fazem umas análises boas. Aqui. E o detalhe que tem no comentário sobre essa carteira deles é o seguinte, pessoal. Eles falam ali que eles justificam a troca do pré-25 pelo IPCA 35 porque já deu um ganho de marcação a mercado. Eu fui olhar qual foi esse ganho de marcação a mercado, porque esse título caiu de 13,5% para 12%, e esse ganho de marcação seria aí aproximadamente 5%, pessoal. É pouquinho, por quê? Porque é o prefixado curto. Então a taxa caiu 1,5%, o título se valorizou 5%. E aí colocou no IPCA 35. Ainda tem o potencial de ganho de marcação a mercado, se você pensar assim, tem, porque ele está próximo dos 6%. Então, mas comprou agora que a inflação vai diminuir. Não tem problema, isso aí não tem problema no Tesouro IPCA, porque é um título que ele acumula ao longo dos anos a partir do momento que você compra. E aí o que é mais importante é o tempo que você fica. Não é a inflação de curto prazo. A inflação de curto prazo, pelo contrário, vai fazer aumentar o estresse na economia, aumentar essa taxa extra e você perder dinheiro na marcação a mercado. Então, o curto prazo, com inflação alta. E aí, o que importa no Tesouro IPCA é o longo prazo. Por quê? Porque aí você vai ter tudo isso acumulado no VNA e o seu título está acompanhando o VNA, e quando ele estiver próximo do vencimento, ele vai ser um reloginho que nem o IPCA 26. O IPCA 2035 vai estar assim lá em 2031. Vai ser muito interessante. 9 anos, pessoal, 9 anos para ele estar um reloginho. Bom, e aí eles falam uma coisa também que eu fiquei bem surpreso positivamente, que é o seguinte. Eles já vislumbram não só o fim do processo do ciclo de alta de juros no Brasil e nos Estados Unidos. Vejam só, os caras nem começaram e já estão decretando o fim. Eu acho isso um pouco perigoso. Mas como também já começa a aparecer no horizonte quando é que vai começar a reduzir a Selic. Ou seja, se eles estão vendo redução da Selic, eles estão vendo queda da inflação, mas eles são tubarões. Eles estão esperando essa queda da inflação já desde o começo do ano, sempre se posicionando forte em Tesouro Selic e depois um pouco mais em prefixados. E depois, por várias semanas, seguindo a estratégia de 1% ao mês, como a gente mostra na série dos tubarões. Então faz sentido com o que eles estão fazendo lá nos leilões. Faz sentido, por isso que eu gosto também, porque tem uma lógica, certo? E eles estão vislumbrando já um final do ciclo de alta e o começo da redução. E aí quando tiver a redução é porque a inflação caiu, porque as condições vão melhorar sensivelmente e o Banco Central vai poder reduzir a Selic, e aí todo mundo vai perceber a correlação e vai achar que a taxa caiu por causa da Selic, né? Tudo bem, é assim. O Brasil é assim. Mas não, é o contrário, é a consequência, e as coisas vão acontecendo meio que junto, e o Banco Central indo atrás quando pode
reduzir a Selic. Bom, vamos ver aqui como é que ficaria se a gente inverter um pouquinho a ordem aqui. Olha, ele já mudou o desenho ali, fez o que eu queria, que bom. E deixar assim. Olha só, se a gente invertesse a carteira e deixasse a maior parte no IPCA 26, olha aqui como a duration muda. A duration praticamente dobra, pessoal. Isso aí é o quê? É mais risco na carteira. Vamos ver se a gente deixar aqui na receitinha que eu gosto, que é 10% em pré-fixados, e deixar uns 15 aqui. Mesmo assim, pessoal, a carteira continuaria, com os mesmos títulos, continuaria bastante segura. Vamos ver se a gente deixar, por exemplo, 1/3 em cada um. Aqui sobrou 1/3. Então vamos deixar... Claro, está mais de 100%. Então vamos deixar a mesma coisa aqui. Aliás, deixa eu só fazer um somatório aqui para não ter erro. 99. Então vai ficar 14. Ó, uma ideia... Olha aqui como ficou o desenho. Uma ideia interessante com esses mesmos títulos poderia ser 1/3 em Selic, 1/3 em pré-fixado, 1/3 em IPCA desse jeito assim. E olha ali, a duration fica abaixo de 4 anos. Natan, mas não é muito pré-fixado? Eu acho que é, mas eu estou fazendo aqui para pensar de maneira diferente, ter outras ideias. 60% era aqui, vamos ver 20%, a pessoa deixa ali só a reserva de emergência. Deixa 10 e 10 aqui, opa, deixa 10 e 10 aqui. Ali já tem 50, 25, 25. Opa, 30, 30 então. Olha aí, ó. Tá uma carteira... Esse desenho aqui eu acho bem interessante. Tem aí, ó, 30% mais 10, 40, 60. Tem 60% em curto prazo. 25, 25, 26. E tem uma parcela maiorzinha no IPCA 35 e tem um pouquinho mais de pimenta que é o pré-29 que a gente sabe que dobra. Fica quase 6 anos. Super tranquilo de carregar. Pode sofrer um pouquinho ali, 1, 2 anos, mas depois estabiliza, pessoal, e só vai. Quem tem carteira aí a esse prazo sabe que é assim. Mas, de novo, quanto maior o peso no IPCA longão, mais aumenta a nossa duration. Vamos dar uma outra olhada aqui. Vamos supor aqui 10%, 5, 5. Vamos colocar 10 aqui e deixar o restante em IPCA. Olha ali como já aumentou. Aqui, ó. Quase 10, ó. Vai para quase 10 a duration nessa carteira com 70% de IPCA 35. Então, pessoal, era isso aí que eu queria mostrar para vocês. Mais uma vez, quero me desculpar aí com o problema do áudio. E eu já sei que problema é esse, só que realmente acabou aí que no meio de um trabalho e outro, eu gravei o vídeo e já publiquei e não tinha verificado isso, mas agora eu espero ter compensado vocês com um conteúdo aí mais interessante. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.